Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com a lei seca aí do Código Penal. Vamos dar continuidade aí na seção 3 da pena de multa. Multa. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa. Parágrafo 1º. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Parágrafo 2º. O valor da multa será atualizado quando da execução pelo índice de correção monetária. Pagamento da multa. Artigo 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgada a sentença, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Parágrafo 1º. A cobrança da multa pode efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando: a linha A, aplicada isoladamente; a linha B, aplicada cumulativamente com pena restritiva de direito; a linha C, concedida a suspensão condicional da pena. Parágrafo 2º. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Conversão da multa e revogação. Artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada devida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptas e suspensivas da prescrição. Artigo 52. Suspensão da execução da pena. Artigo 52. É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental. Capítulo 2. Da cominação das penas. Penas privativas de liberdade. Artigo 53. As penas privativas de liberdade têm seus limites estabelecidos na seção correspondente a cada tipo legal de crime. Penas restritivas de direito. Artigo 54. As penas restritivas de direito são aplicáveis independentemente de cominação na parte especial em substituição à pena privativa de liberdade fixada em quantidade inferior a 1 ano ou nos crimes culposo. Artigo 55. As penas restritivas de direitos referidas no inciso 3, 4, 5 e 6 do artigo 43 terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 46. Artigo 56. As penas de interdição previstas no inciso 1 e 2 do artigo 47 desse Código aplica-se para todos o crime cometido no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo, função, sempre que houver violação dos deveres que lhes são inerentes. Artigo 57. A pena de interdição prevista no inciso 3 do artigo 47 desse Código aplica aos crimes culposos de trânsito. Pena de multa. Artigo 58. A multa prevista em cada tipo legal de crime
tem os limites fixados no artigo 49 e seus parágrafos deste Código. Parágrafo único. A multa prevista no parágrafo único do artigo 44 e no parágrafo 2º do artigo 60 desse Código aplica-se independentemente de cominação na parte especial. Capítulo 3 da aplicação da pena. Fixação da pena. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como os comportamento da vida, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. Inciso 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Inciso 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Inciso 4. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Critérios especiais da pena de multa. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Multa substitutiva. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade aplicada não superior a 6 meses pode ser substituída pela de multa, observados os critérios do inciso 2, 3 do artigo 44 desse Código. Circunstâncias agravantes. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1. A reincidência. Inciso 2. Ter o agente cometido o crime. A linha A, por motivo fútil ou torpe. A linha B, para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. A linha C, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. A linha D, com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que podia resultar perigo comum. A linha E, contra descendentes, irmão ou cônjuge. A linha F, com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabição ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. A linha G, com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. A linha H, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. A linha I, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. A linha J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. A linha L, em estado de embriaguez preordenada. Agravante no caso de concurso de pessoas. Artigo 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que, inciso 1, promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Inciso 2. Coage ou
induz outrem à execução material do crime. Inciso 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal. Inciso 4. Executado o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. Reincidência. Artigo 63. Verifica-se reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Artigo 64. Para os efeitos de reincidência. Inciso 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorreu revogação. Inciso 2. Não se considera os crimes militares próprios e políticos. Circunstâncias atenuantes. Artigo 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1. Ser o agente menor de 21 anos da data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Inciso 2. O desconhecimento da lei. Inciso 3. Ter o agente, alínea A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Alínea B. Procurando por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime evitar-lhe ou minorar as consequências ou ter antes do julgamento reparado o dano. A linha C. Cometido o crime sob coação a quem podia residir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. A linha D. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. A linha E. Cometido o crime sob a influência de multidão ou tumulto, se não o provocou. Artigo 66. A pena poderá ser aplicada atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Artigo 67. No concurso de agravante e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam nos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Cálculo da pena. Artigo 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 desse Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único. No concurso de causa de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa de mais aumente ou diminua. Concurso material. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Parágrafo 1º. Na hipótese desse artigo, quando o agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa
por um dos crimes para os demais, será incabível a substituição de que trata o artigo 44 desse Código. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que foram computáveis entre si e sucessivamente as demais. Concurso formal. Artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas mais aumentada, em qualquer caso de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos consoantes ou disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a quem seria cabível pela regra do artigo 69 desse Código. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser avisados como continuação do primeiro, aplicar-se-lhe-á pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Parágrafo único. Nos crimes doloso contra a vítima, diferentes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerado a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena um só dos crimes, se idênticas ou a mais grave, se diversas, triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do artigo 75 desse Código. Multas no concurso de crimes. Artigo 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Erro na execução. Artigo 73. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, entretando-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 desse Código. No caso de ser também atingida a pessoa em que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 desse Código. Resultado diversos do pretendido. Artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. Limite das penas. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado à pena privativa de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Parágrafo 2º. Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezado-se para esse fim o período de pena já cumprido. Concurso de infrações. Artigo 76. No concurso de infrações, executada-se-á primeiramente a pena mais grave. Então é isso, pessoal. O capítulo aí 4
da suspensão condicional da pena será lida aí no próximo vídeo. Já peço para vocês aí seguir o nosso canal, acessar nossa playlist aí em Código Penal em áudio, você vai ter acesso aí todas as aulas aí gravadas aí para vocês, tá? Que Deus abençoe vocês e rumo na sua aprovação em concurso público aí.